Pessoal, caiu acho que a internet, eu não sei quando caiu, não percebi. Eu gravo aula pelo celular, né, como vocês sabem, então o celular fica virado pro outro lado, então eu não vi que caiu a internet, né? Só verifiquei agora, inclusive depois de meia hora de aula. Gostaria de ver quantos minutos eu consegui trabalhar, né? Mas pelo jeito consegui aí terminar o exercício, certo? Deixa eu só verificar. Então vamos voltar aí, pessoal, tá bom? Vamos voltar que a coisa a gente adianta um pouquinho mais, não tem problema. Vou ficar mais ligado agora com a imagem aí no celular para ele não cair, tá? Então, espero que todo mundo tenha entrado aí, né? Eu não estou conseguindo atualizar meu Facebook aqui, tá bem travada a internet. Tá chovendo aqui onde eu moro, então isso também é um fator que complica bastante a minha vida aqui, tá? Bom, acho que todo mundo passa por isso, né? Em relação à internet, quando chove dá uma piorada. Bom, mas só para ter uma ideia do que a gente estava fazendo aqui, acredito que no vídeo anterior a gente conseguiu fazer a maior parte aqui dos cálculos, vocês perceberam. O que a gente fez? A gente calculou então a quantidade de energia liberada, tá? Por grama, por uma grama. Então eu sei que isso aqui é 890 kJ, que é o dado informado, né, no exercício, é por mol. Então o que eu fiz? Eu transformei esse 1 mol em gramas, através da massa molar. Então a gente vai lá na tabela, soma, né, os elementos que constituem minha molécula, soma as massas, e aí eu chego na massa molar de cada um. Então eu fiz uma regrinha de 3 simples, 16 gramas é igual a 1 mol, que é equivalente a liberar 890. Então para 1 grama, X. Fizemos as contas, 55,6 para o metano, para o etanol deu 29,8, para o metanol 22,7, para o hidrogênio 143 de energia liberada. O que a gente conclui então? Que, né, a alternativa 01 está correta, porque realmente é o hidrogênio que libera mais energia por grama, tá? A 02, a gente fez uma comparação em relação ao consumo de O2, e quem consome mais O2, isso com todos os combustíveis partindo de 1 mol, né, a mesma quantidade, né? Então quem acaba tendo uma proporção maior de O2 é o etanol, tá? Então a 02 está correta por isso. A 04 está errada porque ele afirma que essas reações são todas endotérmicas, negativo, são todas exotérmicas. E a 08, né, ele comenta ali que o metano libera mais energia por grama que o metanol. E de fato, o metano libera 55,6 kJ por grama, enquanto que o metanol 22,7. Então, tudo correto ali, só a 04 que está errada. Beleza? Ótimo, ó. Obrigado, Samanta, por me avisar para ir na 04, né? Deu para entender, então aqui, ó, a 08, só para terminar, né? A gente faz uma pequena comparação, os dados já estão aqui, já estão calculados, então bem fácil de perceber, beleza? Vamos continuar então? Quiser me dar uma olhada aí também? Sai da frente aqui, né? Bom, aqui a gente tem entalpia de neutralização, tá? Tem duas entalpias agora. Tem essa entalpia de neutralização. Dificilmente ela aparece, nunca vi para falar a verdade. Mas isso que a gente vai entender aqui, ó. Uma reação de neutralização ocorre quando a gente adiciona um ácido e uma base, né? Ou uma base ou um ácido, tanto faz. Então a gente sabe que os H+, vai reagir com os OH- e vão formar água. Reação ácido-base forma certo? Então, numa reação de neutralização, sempre vai ocorrer liberação de energia. Então, fique atento a isso aí. Reação de neutralização sempre libera calor, certo?
Então o cara vai te informar isso daí, caso ele queira trabalhar, né, uma reação de neutralização envolvendo aí a termoquímica. Tá? Nada impede ele fazer essa mistura de conceitos aí, tá bom? Então algumas alternativas falando sobre, né, ácido, base, né, os sais, né, até pH no meio, e também falar sobre termoquímica. Então, para vocês terem uma ideia, né, o que torna as questões às vezes da UEM bem difíceis é porque eles misturam bastante conceitos numa mesma questão, né? Cada alternativa é sobre um assunto. Tá? Mas isso pode acontecer também. Então aqui a gente tem alguns exemplos de reações de neutralização e pode ver que sempre libera calor, sempre libera energia. Tá bom? E aí vamos para a entalpia padrão de ligação. Essa é importante, essa é legal pra caramba. E a gente vai conseguir calcular, né, o ΔH de uma reação através das ligações. Tá? Porque a gente vai ter um padrão de ligação. Vou mostrar esse padrão para vocês agora. Vamos apagar o quadro? Entalpia ligação. Bem simples isso aqui, galera. Pega a ideia. Temos aqui, eu vou pegar até o mesmo exemplo do slide, porque ele tem um valor já lá, claro que eu não vou lembrar os valores de cabeça, para cada ligação, tá? E também você não precisa decorar esses valores são fornecidos, tá bom? Fica tranquilo. Só trabalhar com esses valores e conseguir calcular o ΔH. Então, ó, temos aqui uma ligação covalente entre hidrogênio e hidrogênio, certo? Ligação covalente, sigma, beleza, um compartilhamento de elétrons. Para a gente quebrar esta ligação, ou seja, para que ocorra uma quebra homolítica. O que é uma quebra homolítica? Né? Você tem um par de elétrons sendo compartilhados, então você vai quebrar de uma maneira homolítica, ou seja, igual. Um elétron desse par vem para esse hidrogênio, outro elétron para o outro hidrogênio. Óbvio. Você vai dividir no meio essa ligação. Repare que eu representei a seta com um ladinho só da seta, tá? Isso aqui é uma forma que a gente representa bastante lá na orgânica, né? Quando é as duas hastes aqui da seta, é 2 elétrons. Quando é um só, é um elétron envolvido no processo. Essa é uma forma de representar, tá bom? Então, se a gente quebrar esta ligação, a gente vai formar, claro, radicais. Ou seja, o hidrogênio vai ficar com o seu elétron e o outro hidrogênio com o seu elétron. Lembrando que ele tem um próton no núcleo e um elétron na eletrosfera. Então aqui a gente tem os radicais. São espécies extremamente instáveis. Instáveis. Por quê? Lembra? Todos os elementos tendem a adquirir estabilidade. Como? Adquirindo 8 elétrons na configuração eletrônica. No caso do hidrogênio, ficar com 2, ou seja, todos eles vão em busca de ficar com uma configuração semelhante à dos gases nobres. Claro, exceções, tudo mais, existem, mas a maioria dos elementos buscam essa estabilidade, tá certo? Ficando com 8 na camada de valência, 2 no caso do hidrogênio, e existem algumas exceções, mas essas exceções são bem pequenas, tá bom? Para que isso ocorra, é necessário você fornecer energia para a molécula. Então, a molécula vai absorver energia, calor. Vai absorver energia suficiente, então absorver que o processo é endotérmico, ela absorve, certo? Uma quantidade de energia suficiente para que a ligação quebre, se rompe de maneira homolítica. E aí, portanto, você tem a formação dos seus radicais. Óbvio que a gente percebe que é possível determinar uma variação de calor, de entalpia, para esse processo. Como aqui entra a energia, o processo é endotérmico, eu sei que o meu valor vai ser positivo. Eu já tenho até a informação.
435 kJ por mol. O que isso quer dizer? Que para eu quebrar 1 mol de ligações hidrogênio-hidrogênio, então, ó, 1 mol de ligações hidrogênio-hidrogênio, tá? Por que eu tô frisando nessa frase? Porque se você tem, por exemplo, deixa eu ver se ele tem, não tem informação. Deixa eu passar aqui. De repente eu tenho informação na sequência. Tá? E devo ter mesmo. Carbono e hidrogênio, vê se eu acho aqui. Ó, carbono e hidrogênio, tá bem aqui. Para quebrar, eu vou colocar aí 412,9. Vamos colocar 413 para ficar mais fácil? 413 kJ por mol. Então, para quebrar 1 mol de ligações carbono e hidrogênio, eu preciso de 413. Mas quando eu estiver analisando, por exemplo, o CH4, eu só tenho 1 mol de CH4, vai? Eu tenho 1 mol de CH4. Eu tenho 1 mol de ligações carbono e hidrogênio? Eu tenho 1, 2, 3, 4 mols de ligações carbono e hidrogênio. Então eu preciso, para quebrar todas essas ligações, ou seja, as 4 ligações carbono e hidrogênio de 1 mol de molécula de CH4, eu preciso de 4 vezes esse valor. Tá bom? Então toma um pouco de cuidado. Claro que a gente vai trabalhar com isso aí já já. Tá? Mas já de início. Então é isso que você tem que entender dessa informação. Essa daqui, ó, é o seu ΔH padrão de ligação, ou seja, para eu quebrar 1 mol de ligações hidrogênio, simples hidrogênio, eu preciso absorver 435 kJ, certo? Vamos fazer uma outra análise. Se eu pegar e inverter essa reação, como assim? Produto vira reagente, reagente vira produto. Então, ó, vou inverter. Se eu pegar radical hidrogênio e esse outro radical hidrogênio, são muito instáveis, eles estão loucos para reagir. Cara, quando um encontra o outro, louco para compartilhar par de elétrons, pronto, vai lá, ó. Eles vão compartilhar esse par. E aí, consequentemente, eles vão formar uma ligação covalente entre eles. Pessoal, se para romper, para quebrar, você absorve energia para formar uma nova ligação, você libera energia. Libera energia, joga tudo pro ar. Lembra isso aí? Ó, velho. Moleque, aqui é... Ficou ruim, né? Foi mal. Piadinha ruim, pra ser nossa. Só o Carlos Alberto deu risada agora. Bom, o que você vai ter? Você vai ter um ΔH agora, já que libera, negativo. De quanto? O mesmo valor. Só que vai inverter o sinal. E menos 435 kJ para a formação de 1 mol de ligações hidrogênio simples hidrogênio. Certo? Então, reparem que, né, aqui eu tenho outro exemplo do cloro, tá? Então, para quebrar o cloro, formando 2 radicais cloro, eu preciso absorver 242 kJ para cada mol. O que eu tiro de informação? Né? Geralmente vai ter tabelas nos exercícios. Essas tabelas aqui você pode encontrar em livros, na internet, enfim. Tá? Ninguém precisa decorar isso aí, tá bom? Então você vai ter tabelas. O que você entende? As tabelas geralmente vai ser dados valores positivos. Tá? Porque eu falo geralmente, porque já encontrei exercício, o cara te informa, né, a energia na formação da ligação. Ou seja, então o ΔH é negativo. O ΔH padrão de ligação é negativo, porque você está formando, tá? Formando uma ligação. Só que geralmente o cara vai expressar o ΔH padrão de ligação positivo, que é quando você está quebrando uma ligação. Tudo bem? Então é dado em tabelas. Agora tá, como é que isso funciona? Reparem o seguinte, né? Vou fazer uma relação aqui, ó, bem simples com vocês. Bem simples.
Sei que falta alguns minutos só, mas calma aí. A gente sempre tem reagentes formando os produtos. Essa relação aqui eu acho muito simples, muito fácil. Bom, pessoal, o que acontece nos reagentes? Eu tenho que envolver cinética, vocês vão lembrar de cinética, tá? Aqui nos reagentes vai ocorrer o quê? A quebra das ligações, tá? Porque elas vão reagir. Então ocorre a quebra das ligações. Enquanto que para eu ter um novo produto, ocorre a formação de novas ligações, certo? Então, quebra-se as ligações, os meus reagentes formam novas ligações entre os átomos e, consequentemente, um novo produto, certo? Bom, para quebrar as ligações, o que é preciso? Absorver energia. Absorve energia. Já para formar uma ligação, libera energia, calor. Certo? Bom, se aqui absorve energia, o processo eu poderia encarar como um processo endotérmico. Claro que a energia que eu estou citando é calor, tá? Já aqui, se eu libero energia, ou seja, calor, o processo é exotérmico. Então, olha só, aqui entra energia no sistema, aqui sai energia do sistema. Então eu poderia representar que essa energia, geralmente dada em quilocalorias ou quilojoule, entra, é positiva. Aqui sai, negativa. Tá, e o que tem a ver meu ΔH nisso? O ΔH é o saldo. É o saldo. Simples. É uma quantia que entrou, uma quantia que saiu. Isso é claro de ver. Então, o saldo disso é o meu ΔH. Se o ΔH, claro, for maior do que zero, reação endotérmica. Se o ΔH é menor do que zero, ou seja, negativo, reação é exo. É simples. Se eu absorvi 100 kJ e liberei 50, o meu ΔH vai ser 50. Se eu absorvi 50 kJ e liberei 100, eu estou liberando 100 e absorvendo 50, o meu ΔH, no final das contas, ainda estaria liberando 50. Certo? Então isso aqui é um saldo. Se você absorveu mais do que liberou, consequentemente o ΔH da reação, né, é positivo. Se você liberou mais do que absorveu, o ΔH da sua reação é negativo. Então, uma forma de você calcular o ΔH é através, né, dessas ligações. Então, ó, reparem, pessoal, só cuidado. Por quê? Porque você não vai calcular esse ΔH fazendo a entalpia, você não vai descobrir a entalpia, não é entalpia produto menos a entalpia do reagente, vai dar errado, tá? Você vai ficar, ó, não é que é exotérmico? Então ficaria negativo menos algo positivo, sempre vai dar negativo. Então, não é sempre assim. Então você não vai usar variação de entalpia final menos inicial aqui. Você faz o saldo, quantidade que entrou de energia positivo, processo endotérmico, porque entrou para quebrar as ligações. E quando você formou novas ligações, você liberou energia. O saldo disso é o seu ΔH. Aí você fala, tá, você falou da cinética, por quê? Ó, lembra dos gráficos? Vou fazer aqui, ó. Lembra dos gráficos? Que é o seguinte, ó, você tem uma reação... Deixa eu fazer um pouco maior. Vou puxar a TV para o lado direito ali, rapidão, para a gente acompanhar. Então, ó, dois gráficos vou fazer aqui. Entalpia
Reagente, entalpia do produto. Claro, seguindo a reação, eu sempre inicio com reagente e termino em produto, certo? Entalpia do reagente, entalpia do produto. Claro, na termoquímica só me importa inicial e final, mas na cinética a gente estuda o meio disso aí. Eu sei que a gente ainda não iniciou cinética, mas você deve lembrar, né, sobre cinética. E o gráfico de cinética aparece assim, ó, não é? Dessa forma. O que me importa? O que é essa curva aqui no meio? Lembra que para você iniciar a reação é preciso, então, a reação atingir o complexo ativado. Onde que é o complexo ativado aqui? No topo. Aqui é o meu complexo ativado, tanto aqui quanto aqui. E o complexo ativado é aquele momento onde há a quebra das ligações e a formação de novas ligações. Então, esse momento, porque ó, até chegar ao complexo ativado, requer absorver energia, que é o que a gente chama de energia de ativação. Então é aquela energia que você tem que dar um pontapé inicial para a reação acontecer. Então, por exemplo, você tem gás hidrogênio, gás oxigênio no frasco, não vai pegar fogo e formar água sem você dar um pontapé para a reação acontecer. Essa barreira de energia, esse potencial de energia que impede das reações acontecerem espontaneamente. Claro, eu sei que uma reação de combustão ela é espontânea. ΔH negativo geralmente é referente a reações espontâneas, mas ela só é espontânea a partir do momento que ela começou. Só que para começar você tem que dar um empurrão. Então esse empurrão, no caso desse exemplo que eu estou falando, é uma faísca. Você fornece uma certa quantidade de energia para que, né, você saia desse potencial de energia, atinge um potencial de energia onde a formação do complexo ativa. Então aqui é um processo endotérmico. Absorve energia, absorve para quebrar. E quando você estiver formando, opa, libera. A partir daqui a reação caminha naturalmente, tá? Sozinho. Agora, para você chegar ao complexo, você precisa dar um empurrão. Fornecer alguma coisa, fornecer uma energia, certo? Faísca, eletricidade, enfim, alguma coisa. Luz, depende da reação, claro. Então, ó, para quebrar, absorve. Quando você está formando novas, libera. Novas ligações, você libera. Então, isso que a gente estuda lá na cinética, e ó, reparem só como o ΔH é realmente o saldo. Se você chutar valores aqui, né, ó, vamos colocar aqui 100, aqui 70, vai, e aqui 20. Estou supondo aí, né? Então, ó, daqui para cá, eu absorvi quanto? 30, não foi? Absorvi 30. E daqui para cá, eu liberei de 100 até 20, liberei 80. Né? Reparem que você absorveu 30, mas liberou 80. A diferença disso daqui vai ser quanto? Menos 50. E olha só, o ΔH não é essa diferença entre entalpia final menos inicial? Não é? 20 menos 70 não vai dar menos 50? E esse é meu ΔH. Então conseguem perceber que o que a gente está calculando é esse instante aqui do complexo ativado? É aquele momento onde você absorve para quebrar, libera para formar. Por isso que é o saldo. Por isso que a gente não calcula como entalpia final menos inicial, porque eu não tenho esses valores aqui, ó. Eu estou tendo esses valores. Absorvi, liberei. Então aqui é o saldo. Tá bom? Vamos ver com o exemplo de cima. Bom, esse aqui representa uma reação exotérmica, né? Não é à toa que deu negativo aqui o ΔH. Tá? Olha o outro. Uma reação endotérmica. Beleza? Então a gente tem uma energia de ativação, ou seja, você absorve para quebrar e libera para formar. Você formou o seu produto. Reparem que aqui você absorveu mais do que liberou. O saldo, de novo, questão do saldo, vai dar esta diferença, não vai? Ó? Esta diferença entre produto e reagente não é o seu ΔH? E de fato, ó, absorvi essa quantia, liberei essa. Então, me sobra isso aqui, ó, absorvi. Ou seja, ΔH positivo, maior que zero. Tá certo? Pessoal, claro que você vai ter esses dados para fazer os exercícios. Tudo bem? Eu sei que deu horário,
tá, pessoal? Então, na próxima aula, a gente vai começar fazendo esses exercícios, inclusive já está aqui na sequência, para você, né, que tem os slides, que tem algumas listas aí, já pode tentar fazer. Na próxima aula eu volto com esses exemplos, a gente faz esses exemplos, tá? E segue aí em lei de Hess, extremamente importante, e aí fica super fácil trabalhar com lei de Hess após a gente conhecer todas essas entalpias padrões. Tudo certo? Beleza? Então, até semana que vem, até a próxima aula. Um grande abraço, galera. Qualquer dúvida, só mandar mensagem que a gente vai estar aí disponível para vocês. Beleza? Valeu, falou, grande abraço.